Se me quisesse com os olhos vivos, a boca trêmula e os dentes afiados, eu te daria. Se me quisesse com os dedos curiosos, as unhas imundas, laço de fita amarrado na cintura, eu te daria. Se me quisesse nos fins de tarde, saco de pipoca acabando, o leite condensado molhado no fundo do saco, te daria. Se me quisesse no meio da novena, após a procissão uma Santa Rita. Se me quisesse inteira no segundo tempo da partida. Se me quisesse de antemão, antes dos outros, ao primeiro silvo do trem. Se me quisesse em pequenas e diminutas partículas e múltiplas prestações, espelho espatifado aos seus pés. Se me quisesse de vez em quando, eu sou metade. Se me quisesse calda de chocolate na sua boca, eu te daria o melhor que há em mim. Luz de mar, luz de gris, tanto espacio, tanta ausência y yo sin ti. Eu levei esse programa da gente, ele é um programa que é feito como entrevista, mas ele é mais documental, assim, né? Então, eu, assim, não é aquela entrevista que você vai falar, fale como começou, sabe? Nada disso. Já que você é uma pessoa de teatro, né? Escreve peça e tal, faz as instalações aí e tal, eu queria que você falasse para mim, para você, o que é o silêncio. Olha, o silêncio eu acho que é o melhor lugar para você esperar as coisas acontecerem. Eu acho que cada vez mais eu tenho gostado do silêncio para ser um lugar de ficar esperando que algo aconteça, né? Pode acontecer nada, inclusive, como diz a música, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas cada vez mais eu tenho recorrido ao silêncio para esperar as coisas acontecerem na vida, na escrita, na arte, nos projetos. Então, eu estou fazendo 34 anos, né? Então essa virada dos 30 me ensinou que muito barulho nem sempre é agradável, muita agitação nem sempre é agradável. E o silêncio é esse lugar que a gente recorre mesmo quando precisa esperar que as coisas aconteçam. Tem o texto clássico do Muito Barulho Sobre Nada, do Shakespeare. Né? Como que é ganhar um prêmio de roteiro, você que escrevia mais sempre teatro, concorrendo com um monte de gente de audiovisual? Eu sinto que a escrita ela é o meu lugar. Então, durante muito tempo, né, eu pensava que as coisas tinham que ser fechadas. Eu sou do teatro, eu só posso criar aqui. Então, quando aconteceu o primeiro, né, que foi lá no o prêmio Marcelo Deda, eu queria escrever. Eu acho que era um lugar de escrita, né? Eu queria saber ter pares para fazer as coisas acontecerem também em audiovisual. Ainda não tenho aqui, né? E agora eu estou com cada vez mais estiga, né? Eu estou com um projeto de longa, que eu estou indo para alguns laboratórios também para pensar essa escrita em outros lugares. Então me interessa todo lugar da escrita. Seja o livro, seja a performance, seja o teatro, seja o audiovisual. E eu acho que eu contribuo muito nesse lugar, né? E eu acredito que a escrita ela está nesses vários lugares, né? E que a gente precisa estar trocando nisso. Então eu me sinto bem, eu me sinto honrada, eu me sinto que eu estou ali como todas as outras pessoas que concorreram podem estar ou estavam ou poderiam estar, enfim, né? Eu acho que o concurso ele sempre é injusto, né? Porque é sempre, sei lá, um grupo que define o que eles gostam, quais são os melhores, sei lá, mas baseado em quê? No seu gosto, né? Então ele sempre acaba sendo injusto, ele sempre não reflete uma escrita de um coletivo total, porque a gente escreve de várias formas, e eu acredito cada vez mais, principalmente por causa das oficinas, que todo mundo pode escrever. Todo mundo tá apto a escrever em qualquer linguagem, né? É só experimentar, é só ir buscando, né? Óbvio que você não vai escrever assim, né? Você vai, de um dia para o outro, sou roteirista. Você vai começando a se interessar por isso, você vai lendo coisas sobre isso, você vai se colocando nesse lugar. Então eu acho que experimentar a escrita nos vários lugares, nas várias linguagens, é o que me impulsiona. Já vi você falando sobre o seu processo de escrever e tem toda a sua oficina de escrita, enfim, oficina de escrita, né? Que é sobre essa coisa de ser
uma montagem de casa, né? Sim. Como que é a montagem de um texto para você? Olha, cada texto é um texto, né? Como cada casa é uma casa e cada processo de uma construção de uma casa é única. Eu acredito que cada texto ele exige de você um modo operandi, né? Um jeito de fazer ele, um jeito de fazer com que ele nasça. Então tem textos que têm certa urgência, às vezes por um texto que precisa responder a um edital, ou precisa responder a alguém que te contrata, e tem outros textos que eles ficam te ruminando ali. Você pensa nele meses ou anos, né? Então eu acho que existe primeiro um processo mental de pensar sobre o que eu quero escrever, sobre o que é que me afeta, por que isso está me afetando, porque várias coisas ao meu redor estão convergindo para que essa ideia esteja me afetando durante dias, durante meses, e depois ter esse processo de começar a escrever o texto, que pode ser um processo de descarrego, né? E que eu acho que é também super natural. Você senta e começa a escrever e fica obcecado por aquilo e você esquece de tomar banho, esquece de comer. Tem casos assim. Ou pode ser um texto que você vai planejando aos poucos, né? Vai planejando escrever uma parte, depois muda, reescreve, vai pensando o que é que está faltando nesse texto. Você não se contenta com ele durante muito tempo, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é da Zadie Smith, que ela fala sobre 2 tipos de escritores, que são um tipo de escritor ou escritora, né, que planeja tudo para só depois começar a escrever. Então ele planeja, é como se ele planejasse essa casa. Para começar a construir a casa, ele precisa saber tudo que ele quer daquela casa, todos os cômodos, tudo, para só então ele começar a escrever. E tem um outro escritor que não, que ele planeja a cozinha. Quando a cozinha está pronta, perfeita, do jeito que ele quer, ele começa a pensar na sala, né? Então ele vai por processos. Então, no meu caso, eu acho que não é um tipo de escritor. Cada texto te exige uma forma de escrita, um jeito de se colocar para que ele aconteça. Você acha que o texto ele leva o passado para o presente e para o futuro? Olha, é difícil essa, hein? Eu acredito que a gente não tem como escrever o presente sem estar pensando no passado, sem ser uma resposta do passado, né? Do que faz chegar até aqui, ou do que nos fizeram, de quem veio antes, fez, das coisas que a gente leu, das pessoas que nos influenciaram, né? Da vida que está acontecendo antes. Então, acaba sendo um resultado desse passado, né? Que reverbera nesse texto que está acontecendo agora, mas óbvio que ele sempre tenta ser algo lançado para o futuro, né? Uma pedra num rio que vai ricochetear aí em alguma coisa, ou a gente espera que sim, por mais que possa ser que não aconteça. Tem textos que envelhecem muito rápido, né? E mal. Que na verdade, essa é a brincadeira que eu faço assim, quando o pessoal que escreve música ou que escreve texto, porque você acaba pegando aquela sua impressão de um tempo que é do passado, você vai interpretar ele no futuro, e talvez o teatro seja a arte que você mais pode reinventar, porque você não vai provavelmente montar Shakespeare como se montava antigamente. Então, quer dizer, talvez o teatro seja menos conservador do que a música. Eu acho que o teatro... eu fui pro teatro porque eu queria escrever. E para mim era a forma mais fácil de chegar nas pessoas, né? Porque, se você vai fazer música, primeiro eu não tinha talento, obviamente, mas você precisava gravar, você precisava de instrumento, você precisava... Para publicar um livro, você precisa de editora, precisa de uma gráfica. E o teatro você escrevia, fazia com os amigos, e esse texto estava no mundo, né? Estava ali para os espectadores e para os leitores, né? Então eu sinto que o teatro também é um lugar de anarquia, né? Porque quando você escreve quando você escreve um romance, por mais que passe por uma revisão, que passe por uma editoração, você fecha o momento que você sabe que o texto vai chegar daquele jeito para o leitor. No teatro você não tem dimensão de como o texto vai chegar para o espectador, porque acontecem vários processos, desde a interferência dos atores, da encenadora, do encenador. Então, a cada dia é diferente. Então, eu acho que o teatro ele está num lugar além, sim, na escrita. E tanto que a literatura contemporânea ela está cada vez mais se utilizando de escritores e pessoas que vêm do teatro, de atores, de atrizes, de dramaturgos, né? Quando eu lembro da experiência que foi fazer Rio Sim, eu penso nas escolhas que eu fiz em nome da arte. Tudo que eu renunciei, mas que eu ganhei também. Falar de Rio Sim é falar do que me move como artista.
É transitar pela cidade, é lembrar que eu transitei entre estados. É me sentir abraçada em saber que outra artista e outros artistas também têm medo desse futuro que a gente não consegue largar. É lembrar das alegrias que vivo e que vivi em nome do teatro. É lugar de afeto, de muito afeto. É quase como estar, sabe, num colo de mãe que fala das experiências, que compartilha as experiências, mas que deixa você viver as suas, mesmo que elas não sejam tão boas. É sentir a brisa do rio e ter saudade de casa, mas lembrar que agora casa e arte, trabalho de atriz, são feitos aqui. Fala de amor e carinho. Rio, sim, pra não chorar ao lembrar do tempo da nossa canção. Rio sim ou Rio não? Rio sim, Rio sim. Eu acho que eu tava muito na merda quando eu pensei Rio sim. Na verdade, eu não tava na merda. Eu tinha acabado de ser demitida sem receber o último mês da Assembleia Legislativa do Estado, né? Não fui avisada que fui demitida. Mas aí, logo em seguida, eu ia circular pelo Arte da Palavra, pelo Sesc, ano passado. Mas tinha um vácuo aí de alguns meses sem ter o que falar, ou sem ter o que fazer. Na verdade, até para ganhar dinheiro, mas enfim. E aí, existe essa performance em Audio Tour, caminhando de mãos dadas com o público, é de uma artista de Natal, e aí, só que numa outra perspectiva, e eu falei com ela que eu queria fazer aqui, porque esse roteiro o roteiro que eu faço no Rio Sim, na performance, é o roteiro que eu faço na minha vida, assim, todas as tardes. Eu gosto de ir para o museu, às vezes eu tô lá escrevendo, lendo e etc. E às vezes eu volto, né, pelo calçadão, adoro estar no calçadão, e volto até pegar minha tototó. Então, esse Audio Tour, né, foi uma ideia de falar sobre fazer teatro e ser artista dentro da cidade de Aracaju, né, das dores e das delícias. Assim, eu fui fazendo uma cartografia mesmo desse espaço e percebendo que eu saio do museu, mas no ponto de ônibus eu deixei uma amiga quando a gente procurou oficinas, quando a gente era adolescente, e não encontrou oficina de teatro em lugar nenhum aqui. Logo depois eu fui para a Casa Rua da Cultura, onde eu já passei por várias situações constrangedoras, né? E aí depois a gente vai fazendo esse percurso e contando sobre ser artista. E tenho percebido cada vez mais esse lugar do teatro como um lugar do artesanato, né? Então é muito simbólico para mim estar encontrando as pessoas que vendem artesanato no calçadão, porque me parece que o valor barra desvalor que é dado para essas duas coisas são similares, né? O valor barra desvalor que é dado para Tototó e para o teatro são similares também. Então eu acredito que eu estou conseguindo com o Rio Sim, né? Até hoje eu fiz 91 sessões, né? Reconfigurar o fazer teatral. Porque com o Rio Sim também, além da escrita, mas eu estou em cena o tempo todo, né, na cidade, e eu não preciso do espaço, que é o grande problema daqui. A gente não tem espaço para ensaiar, para apresentar. Então, o Rio Sim é a cidade, eu caminhando e um fone de ouvido. Então, acho que isso resolve muitas coisas. Você já fez esse percurso do Rio Sim com algum desafeto, alguém que você não gostava tanto? Já. Mas aí é muito engraçado isso, porque eu tive uma treta antiga com a pessoa. Espero que ela não veja isso. É só não citar nomes. E aí... A gente gosta da fofoca. Citar nomes Eu tive uma treta, assim, eu acho que muitos anos atrás, eu acho que eu não soube lidar, a pessoa eu acho também não soube lidar. E ela queria fazer por uma pesquisa, e ela falou que queria fazer, mas que achava que eu não me sentiria bem. E eu falei que não, que eu era uma artista e que eu precisava fazer. E foi muito bom, assim, foi muito bom fazer com ela, foi muito bom ressignificar também, passar isso. Então, eu acho que é o do lugar do artista também, né? De caminhar com quem você gosta, com quem você não gosta, ou ressignificar, porque acaba que Rio Sim, ele é tão íntimo que a gente acaba ficando muito íntima. Eu e a pessoa que está ali 50 minutos de mão dadas, né, nesse desconforto de que tá todo mundo olhando pra gente por onde a gente passa, ouvindo tudo que eu confesso ali nos ouvidos. Então, nesse caso, o desafeto ressignificou, mas quase sempre também cria um espaço de intimidade mesmo,
né? É muito, muito junto, assim. A coisa só acontece se a pessoa aceitar andar comigo 50 minutos, ouvindo, né? E à mercê do público, né? À mercê do que pode acontecer. E já aconteceu de... Você tem que manter o profissionalismo. Então, você foi com alguém que você não falava tanto, de repente, isso até ajudou depois. E já aconteceu, sei lá, de você fazer e o coração ficar nervosa na hora de fazer? Por causa da pessoa que estava ali fazendo com você? Ou não? Ou você Fazendo separa o que bem? sente. Não, de repente alguém que você não esperava foi lá e você ficou nervosa por algum motivo. Eu fico sempre nervosa. Tem acontecido coisas muito loucas, porque assim, as pessoas que têm feito o Rio Sim são pessoas que eu nunca imaginei. Tem muita gente é amigo, muita gente é do teatro, nem muita gente é do teatro, mas muita gente é da arte e tal. Mas tem muita gente inesperada, assim. Então, eu fico sempre com a angústia, assim, de como é que essa pessoa vai receber, se ela vai querer andar de mãos dadas mesmo. Então, rola um pouco isso. Agora, uma coisa que rolou, principalmente no começo, agora não tanto, foi um certo preconceito, principalmente por parte dos homens, né, e dos homens héteros, cis, de comentários de, ai, não vou andar com eu, né, de mãos dadas na rua. E eu vi isso de homens que são héteros, cis, que são artistas, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse lugar, né? Porque andar de mãos dadas, é óbvio que existe um afeto nisso, né? Óbvio que é diferente. Mas eu acho que, antes de tudo, é arte, né? Um espetáculo. Então, isso acabou, durante muito tempo, eu entendendo que isso era um incômodo para as pessoas, né? Mas hoje eu acho que já está superado, né? Eu sinto que no começo o público era muito feminino e depois agora já está se modificando também. Mas eu digo assim, não é nervoso nesse sentido de, sei lá, vai aparecer alguém que você tá afim lá, um crush, e vai fazer... Isso já aconteceu. Já aconteceu? Como é que foi? Já aconteceu. Não, foi aí, né? Tipo assim, fluindo, vamos ser profissional. Já aconteceu isso e já aconteceu de virar crush depois. Então tá. Que massa. É que eu digo assim, de repente alguém tão inesperado que você não sabia como lidar com a pessoa. Aquela pessoa que você olha na rua e diz assim, não, essa pessoa não gosta nem de dar abraço, quanto mais de andar de mãos dadas. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque eu fico muito afim de fazer a coisa. Então, recentemente tinha uma pessoa que ela tinha, não vou falar aqui, mas ela ocupava um lugar de poder muito grande dentro de uma esfera que eu frequentei. E durante muito tempo nós não trocávamos nada. E ela comprou a sessão da performance. E eu fiquei, nossa, como é que vai ser isso, né? Porque essa pessoa, sei lá, a gente dela, essa relação de poder nos constrange, nos afasta. Mas fluiu super bem, tem fluído super bem. E as respostas também das pessoas são super diferentes. E isso é muito bacana de acompanhar. E como que é a reação? Porque você falou um pouco da reação das pessoas que estão fazendo a performance, o que quer pegar na mão, o que não quer e tal, fica mais constrangidão. E como que é a relação, assim, ou se você também ignora isso, não presta atenção, das pessoas na rua? Nossa, isso é outra performance. Quando eu comecei a entender o que era performance, eu achei uma coisa muito burguesa. Porque eu via as performances sempre no lugar da galeria, né, do museu, e esse espaço ele ainda é burguês, né? E quando eu comecei a fazer Rio Sim, eu percebi que existia um outro espetáculo, né? Inclusive eu fui tentar patrocínio no espaço e a pessoa me perguntou assim, mas como é que a gente vai comprar um espetáculo que é para uma pessoa só? E eu falei, mas ela não acontece só para aquela pessoa, ela acontece para a cidade inteira. E aí tem várias reações. Primeiro, por onde a gente passa, as pessoas olham com estranhamento, olham, né? E à medida que a performance foi se repetindo, eu fui criando uma certa afetividade pelos lugares que eu passei. Afetividade e desafetividade, porque assim, a gente passa por um bar, e aí eu tiro uma foto no bar do público, a pessoa tá lá do outro lado e eu bato uma foto. E esse bar tem uns homens que não gostam, assim. Depois eu fiquei sabendo que é porque eles têm medo da foto chegar até as esposas, que a dona do bar me contou. Mas também no calçadão, fui começando a repetir. E aí aconteceu uma coisa muito linda no dia que eu estava passando de mão dadas com uma pessoa e uma das vendedoras veio até mim e me deu a mão, assim. E a gente caminhou um pouquinho os três, eu achei isso muito bonito. E eu fui comprar um sofá nas Casas Bahia e os vendedores começaram a falar comigo.
o que você faz? O que você faz passando aqui todos os dias? E eu expliquei, e aí eles disseram que já tinham procurado saber também no Instagram. Então, assim, hoje eu acho que já todo mundo já reconhece, né, por onde a gente passa. Mas esse público que não é um público fixo por onde a gente passa, sempre vê com estranhamento, mas assim, acho que esse estranhamento não é só um estranhamento de um lugar de desconforto, de rejeição, mas é um estranhamento de curiosidade mesmo. Né? O que é que tá acontecendo, né? Eu já vi aqui no centro, quando você passou, acho que umas 2 vezes, eu estava em um restaurante aqui, em bar, sei lá. E aí a pessoa falou, nossa, aquele ali é danado, todo dia passa com uma diferente. O que é o vazio para você? Olha, o vazio é quando a gente tá esgotada, eu acho. A gente tá esgotada de dar, de entregar, de tentar, de lutar, de fazer com que as coisas tentem acontecer, fazer com que a gente consiga o que a gente quer. E quando a gente não consegue, eu acho que a gente se encontra num enorme vazio, assim, um buraco muito grande, com a ausência de não ter mais o que entregar mesmo, de não conseguir fazer com que as coisas aconteçam. O que é mais difícil? Enfrentar o vazio, que eu percebi que você se afeta mais com o vazio do que com o silêncio. Eu acho que o silêncio é uma forma de você ocupar o espaço e preencher com criatividade. O que é mais difícil, o vazio ou ser artista local? Ser artista local. Ser artista local... Eu acho que é muito gostoso ser artista local. Eu acho que... Eu tenho esperança que a gente está mudando alguma coisa. Porque eu sinto que as pessoas estão se reconhecendo, né, enquanto artista, e como é importante estar aqui. Eu sim falo muito sobre imigração, sobre produzir na cidade, produzir no seu local, mas eu sinto que ainda é muito difícil, porque a gente precisa ser remunerado por isso. Né? Tem muitas pessoas que falam, mas é muito barato que você cobra. E eu preciso dizer, mas eu não consigo vender tudo que eu tô ofertando, sabe? Eu não consigo vender meus livros, eu não consigo vender minha performance todos os meses, todas as sessões. É uma luta, né? E isso não paga as contas suficientemente. Então, eu acho que ser artista local, né? Que eu nem sei se esse artista local até onde incomoda, né? Mas eu acho que o mais difícil é a gente não conseguir continuar fazendo. O mais difícil é a gente ver espaços que poderiam estar sendo ocupados por ensaios, por apresentações, e o meu grupo de teatro não tem onde ensaiar. Né? O mais difícil é a gente não conseguir estar em cartaz. O mais difícil é a gente ter que jogar nosso cenário fora porque não tem onde guardar. Então, eu acho que isso é muito dolorido, porque a todo momento você não consegue ser, né, o que você tem que ser. Você não consegue deixar de ser artista. Né? Mas você precisa de um mínimo de subsídio e no mínimo de conforto e no mínimo de vou pagar minhas contas, né, depois dos 20 pelo menos, para você continuar. Pense na pessoa que você era antes desse rolê todo, de escrever, de atuar, de fazer performance, e o que você fala para ela agora? Nossa, eu falaria para ela que, embora ela seja muito inteligente, ela podia ser qualquer coisa, e hoje ela poderia ter um carro legal, ter uma estrutura financeira muito melhor, ela é muito mais feliz assim, com o tempo dela livre para produzir, e que ela continue sendo teimosa, porque a teimosia transforma a frustração em arte. É isso. Eu amei. Você viu, gente? Não pergunta nada. Adorei. Mas não foi muito cruel, não, né? Não, imagina. Valeu, galera. Valeu. Vai lá. Obrigado, viu,